Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Disciplina ensino religioso. Vamos trabalhar hoje a temática: é permitido ou antiético? Em outras palavras, é permitido ser antiético? Tá? É permitido de vez em quando nós cometermos erros, mentirmos, usar de malícia? O que vocês acham? Tá? Então, essa é a nossa temática, como se fosse uma continuação do tema passado, do qual nós trabalhamos a questão da responsabilidade médica, numa visão ética, tá? Que dá também uma volta, um entendimento sobre a necessidade da ética. Então, são três temas bem parecidos que vão trabalhar a mesma temática, mas hoje vamos entender se em alguma situação da vida é permitido mentir, contar fatos ilusórios, né? Fazer algo errado. O que vocês acham? Então, vamos entender hoje capítulo 3, página 66 a página 67. Então, vamos lá. Vamos entender o que seria o antiético. O que é ser antiético? Quem é o antiético? Antiético é aquele que tem o conhecimento da ética no meio em que vive, porém pratica o inverso. Então, o antiético é aquele que entende o que é ética, o que é o certo e o que é o errado, porém faz uma opção. Qual é a opção? A opção inversa da ética. Em vez de praticar atos concretos positivos, eles simplesmente optam em praticar o ato inverso, o ato errado. Então, por isso, o anti, tá? Ele é uma negativa, tá? Um prefixo negativo, o anti, tá? Ele vai um prefixo negativo daquilo que deveria ser o ético. Então, ele faz o inverso, tá? Ah, mas ele não sabia. Sabia sim. Então, ele tem conhecimento do que é o certo e o errado, porém pratica o errado. E existe uma outra palavra chamada o aético, tá? Então, o que seria o aético? O aético trata-se de uma pessoa que ainda não tem capacidade para julgar ou não tem o poder para tomar sua própria decisão, tá? Então, o aético, o amoral, seria aquela pessoa que não sabe o que é o certo e o que é o errado. Por exemplo, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa pessoa ela não tem consciência do que é o certo e o errado, não tem consciência do que é ético e do que é antiético. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano, um bebê, ela, quando dá vontade dela fazer cocô, ela faz cocô onde ela quiser, na hora que ela quiser. Ela não tem consciência de que aquele ato para os adultos seria em um lugar reservado, como por exemplo o banheiro, né? Então ela faz as suas necessidades básicas, ela faz alguns atos impensados, porque ela não tem consciência de que o ato que ela está praticando é um ato antiético. Ela não tem consciência disso. Diferente do antiético, como nós vimos. Essa pessoa ela tem consciência, já entende o que é o certo e o errado, tá? E ela pratica o errado. Tá? E o aético, ela não tem essa capacidade de julgar, ela não compreende ainda, por isso as suas decisões são decisões tomadas por impulso, né? Elas não sabem o que é o certo, né? Ela não tem consciência da sua decisão que foi tomada, se é certo ou errado. Então tá aí para esclarecer um pouquinho o que seria o antiético e o aético. Ser antiético é muito trabalhoso, tá? Será que é muito trabalhoso ser antiético? Vamos entender. Aqui mais um conceito sobre o antiético, né? Como já vimos, né? Aquela pessoa que tem consciência racional da sua atitude, porém age de formas que vão contra os valores morais, vão contra as regras, vão contra os princípios, tá? Então, quando vocês errarem,
cometerem algum erro, não vão botar a culpa naquela velha desculpa, não sabia que era errado. Nada disso. Você sabia, cometeu por impulso, né? Por motivações externas, por euforia. Então, assumam os erros, né? Vão errar, vão. Todo mundo vai errar um dia. Não se preocupe, tá? Porém, não pode permanecer cometendo os mesmos erros, tá? Porque vão existir consequências para estes erros. Então, durante o dia, vocês têm que ser pelo menos 90% éticos, tá? 90%. Não vou botar 100% não. 90% vocês têm que ser éticos. Os 10%, que já é muita coisa, vocês vão errar e mais na frente vão aprender com esse erro. E quando chegar ao fim da vida, tá lá, já é velhinho, vocês vão o processo de amadurecimento, né? O processo de todos os anos você vai aprendendo situações novas, não vai cometer os mesmos erros, mas vai cometer novos erros, tá? Isso faz parte. Mas com o amadurecimento da idade, vocês vão perceber isso, tá? E vão cometendo, ou às vezes, outros erros. Porém, os mesmos não podem mais, tá? Então tá aí um pouquinho do conceito, novamente, sobre o que é ser antiético. Tomar decisões. Nós já falamos aqui, né? Mas é bom sempre ressaltar, né? Vocês vão tomar decisões. Tá aí, tá? A ética, a moral, né? Princípios, valores, né? Que vão ser posto à prova. E quem vai decidir? Vocês vão ter que tomar as decisões plausíveis, né? Decisões que vocês acham que naquele momento seria correta. Então, uma questão existencial mesmo, de fato, tá bom? Então, vocês estejam preparados. Então, uma boa educação, uma educação de casa, da família, e uma educação da escola, a científica da escola, podem te fazer, podem te ajudar a você entender o que seja o certo ou errado. Porém, sempre no final das contas, a decisão sempre será pessoal, tá? E se for correta, receba os benefícios. Se for errada, tá? Receba as consequências com equilíbrio e não procure errar novamente. O nosso texto trabalha uma ideia da ética num ambiente de trabalho ou uma questão jurídica, tá? Nosso texto trabalha com essa perspectiva. Então, no ambiente de trabalho, você tem sempre que tomar umas decisões, não se deixar levar pela euforia, principalmente a questão dos e-mails, do trabalho, né? O texto vai trabalhar uma ideia de que alguém utilizou recurso tecnológico para fins próprios de um ambiente de trabalho que não era um ambiente adequado. Então, isso para dizer o que para nós? A tecnologia ela está aí para nos orientar, para nos ajudar, para facilitar algumas coisas. Porém, também tem a segunda mão, né? A segunda passagem, também pode te levar a uma euforia e você acabar se deixar levar pela esta euforia, né? Pelo vício das redes sociais, de sites impróprios, porque parece que tudo é permitido, mas não é, tá? Por isso tomar decisões nas redes sociais depende muito de um equilíbrio ético, de um equilíbrio emocional, tá? Então, estejam preparados, né? É aquela questão lá que nós trabalhamos, a hora de estudar na rede, via online, é para estudar. Depois, você vai bater um papo com seus amigos, porque já tomaram a responsabilidade. Mas se você, no momento do estudo, está vendo e-mails, está vendo o Facebook, está vendo o Instagram, não está nem aí com as aulas, aí vão ter consequências. Então, a ética é uma tomada de decisão, uma decisão correta, tá? Nem na hora do estudo, quando vocês ainda são crianças, tá? Você deve utilizar de recurso tecnológico para fins pessoais, e nem quando vocês estiverem no trabalho de vocês podem também estar acessando
redes sociais no ambiente de trabalho, até porque muitas empresas fiscalizam, tá, os funcionários, né, requisitos justamente para não dar margem à ineficiência, tá, improbabilidade do agente, né, que isso pode causar uma demissão, tá, pode causar que você perca o seu emprego, né, porque as empresas procuram no funcionário produtividade e quando vê o inverso, não faz sentido o empregador estar com você, então você vai ser demitido, né? Então tem muito cuidado. Daí o nosso texto vai trabalhar justamente essa questão, né, do uso e a aplicação da justiça. Mas lembre-se sempre que às vezes pode ocorrer o seguinte: nem sempre a aplicação da justiça é justa, tá? E ela pode ser, e muitas vezes, injusta, tá? É uma via de mão dupla, né? Ela pode ser justa, ela pode ser injusta. Isso depende muito dos recursos que a pessoa possui. Então, muito cuidado, né? Para não sofrermos injustiças pela própria justiça e cobrarmos justiça da própria justiça, tá? Então, muito cuidado com essas questões. Mas como vocês ainda são crianças, são jovens, tá? Vamos focar nas redes, tá? Somente no horário de estudo, hora de estudo, tá? Posteriormente, lazer, porém com equilíbrio, sem entrar em sites que não podem, né? Sem ficar batendo papo com pessoas desconhecidas, né? Que nós trabalhamos isto aí. Nas redes sociais eu posso falar o que quer? Pode, porém, lembre-se que existe uma lei da questão do crime de responsabilidade, né? Calúnia, injúria, difamação e etc. Tá? Então, você pode espalhar ou criar fake news também, já está sendo discutido no Congresso a possibilidade de uma lei que combata do Código Penal. Já deveria ter, tá? Uma lei que combata esses crimes cibernéticos, tá? Com criar e divulgar fake news e essas coisas. Posso falar o que eu quero, porém não se deve, né? Não se deve falar tudo aquilo que pensa e tal. Por quê? Porque se você pode caluniar alguém. Agora, se você coloca um ponto de vista, as pessoas podem concordar e discordar. Porém, quando você agride diretamente uma outra pessoa, você pode ser penalizado como crime de calúnia, difamação e injúria. Tá? Então, muito cuidado. Mas se colocar o seu ponto de vista, suas ideias, tudo bem. Tá? O que não pode é espalhar fake news e caluniar diretamente as outras pessoas, agredir diretamente as outras pessoas. Tá? Os e-mails de trabalho, você já sabe, e-mails de trabalho são os e-mails de trabalho e não para questões pessoais, principalmente em corporações bancárias, né? Grandes empresas de marketing, né? De produtos, como por exemplo, que tem fórmulas próprias, como a Coca-Cola ou uma indústria farmacêutica. Você não pode utilizar, existe uma grande responsabilidade de crime sobre isso. Então, nós temos que evitar, né? Evitar também as questões sexuais, né? Você não pode estar ficando namorando pelas redes sociais no ambiente de trabalho. Então, você tem que ter muito cuidado com essas questões pessoais. Então, e-mail de trabalho serve para o trabalho. Em casa, aí você pode usar aquilo que você quiser para as questões pessoais. No meio ambiente de trabalho, não. Porém, não pode falar, não pode xingar, não pode caluniar, porque aí você pode sofrer um processo, tá, criminal. Beleza? Então, o trabalho de solidariedade deve andar de mãos dadas, um deve apoiar o outro, tá? Sem distinção, sem agressão, tá? Pessoas vão
pessoas vão pensar diferentes de mim, assim como eu penso diferente do outro, mas isso não é para denegrir, para discutir, para dividir, tá? As ideias, elas existem justamente para o crescimento nosso e do outro, tá? Mas nem todos vão comungar com as mesmas ideias que você, e você não pode exagerar no tom com as pessoas. Você tem que respeitar, assim como elas devem lhe respeitar. O trabalho dignifica o homem e o faz livre. O respeito e a solidariedade também dignifica o ser humano. Então vamos saber lidar com as diferenças, tá? Desejo para vocês um bom estudo e até a próxima aula. Beleza, tchau.